Saudações a todos, de uma maneira muito carinhosa, esperança de paz. Paz essa não procedente do ser humano, paz essa não vinda de uma segurança financeira, mas a paz que procede de Deus para os nossos corações. Paz essa tão necessária para os dias de hoje, tempos onde vemos cada vez mais o sectarismo, as brigas entre A e B, entre C e D, entre, se pudéssemos contar aqui praticamente todo o alfabeto, né, nacional, caberia nessas lutas, nessas disputas. Vivemos dias tumultuados, vivemos dias difíceis, né? Ora, e antes deste feriado de 7 de setembro, é claro que no meio profissional onde nós militamos, as questões elas afloram de uma maneira intensa e me perguntaram, né, se eu iria participar dessas manifestações que ocorreram ontem, né, em tantos lugares do Brasil, no nosso caso aqui na Avenida Paulista. Eu disse que não. E a resposta de um amigo, né, muito querido, então você não quer mudanças, né? Você aceita aquilo que aí está. E eu disse que é claro que nós não podemos aceitar aquilo que aí encontra-se, né? E aí citamos uma série de evidências, né, que fazem com que nós devamos lutar por transformações sim na vida política. Nós somos seres políticos, nós nas nossas relações sociais, né, na nossa relação na sociedade, que é o termo que nos informa sobre ser política, né, ou ser político, polis, cidade, né, o cidadão, aquele que vive na cidade, aquele que no seu relacionamento ele transforma e é transformado pela sociedade. Eu disse que eu sim tinha não esperança, não neste e nem naquele, mas tinha a esperança de que certamente a nossa pátria, de uma forma ou de outra, iria se transformar e está se transformando, né? Eu creio, como cristão, agora voltando, né, para o nosso mundo religioso, que a nossa função é, independente daquele que está no poder, confiarmos, né? Não no homem X, no homem Y, né, e muito menos no homem Z. Nós devemos confiar naquele que se pronuncia como o alfa e o ômega, né? Ou seja, o início e o fim, o princípio e o final de todas as coisas. Deus, que em Cristo Jesus, né, nos produz em cada um de nós esperança. Ora, e eu confio muito, né, lá no texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Isso é fato. A nossa terra, não somente o nosso país, mas o nosso globo terrestre, ele está doente, está adoentado, e ele precisa de cura, né? E a cura, ela virá certamente quando cumprirmos todos esses eventos aqui propostos, né, lá no livro, no segundo livro das Crônicas, né? Em primeiro lugar, se humilhar, né? Hoje, a arrogância é uma realidade, não a humilhação. Ninguém quer se sentir abaixo do outro. Por isso, as provocações, num crescente cada vez mais intenso e extenso, né? A oração, então, nem se fala, né? Hoje gastamos muito pouco tempo em oração. Buscar a face de Deus, por que buscar a face de Deus quando tem tantas outras faces, né? Vamos dizer assim, mais bonitas, humanamente falando, e agradáveis, né, de serem buscadas. Se converter dos maus caminhos, não, eu não acho que eu estou no mau caminho, né? Ora, enquanto essas condições não forem uma realidade, não tem como Deus ouvir o clamor da humanidade, né, e trazer a cura para a Terra, né? O nosso texto é, portanto, um texto voltado à esperança, né? E se pudermos dar um nome, um título,
nós daríamos, né? Não permitamos o roubo da esperança, né? E o nosso texto baseado-se lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, né? Conta-se uma pequena historieta, né, de um casal de noivos que, enquanto estavam contraindo suas núpcias em uma determinada igreja, entrou um ladrão na residência do casal e simplesmente saqueou tudo. Sabia que não havia segurança, que não havia ninguém, né, vigiando aquela casa e, portanto, com toda tranquilidade, encostou um caminhão e lá retirou todos os bens, né, daquele noivo. E no diálogo posterior, quando os noivos souberam, né, queriam saber o que é que eles fariam, se aquilo seria um motivador para eles desistirem da caminhada, né? Então, ao serem questionados sobre o que fariam, o noivo disse que só existia uma alternativa coerente a ser realizada, né? Que era de continuar a caminhada, reconstruir, ainda que com muito trabalho, o prejuízo, né? Estavam tristes, sim, mas não poderiam, né, impedir que, ou não queriam, não desejavam impedir que esse episódio roubasse a esperança de dias abençoados e de dias felizes, né? Da mesma forma, Jesus nos conta lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, nos fala sobre um roubo, né, ou sobre alguém que quer nos roubar, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. De quem Jesus está falando? Se não é o inimigo, né, da nossa vida, o inimigo da esperança, né? E o roubo que ele quer fazer em nós é exatamente tirar tudo aquilo que ele puder. Mas o principal elemento que eu acredito, né, que ele deseja tirar de nós é a esperança. Esperança de um futuro melhor. Esperança essa que na mente e no coração de muitos está realmente já ocorrendo. Muitas pessoas olham, né, para o futuro do nosso país, olham para o futuro do nosso planeta já sem esperança. É óbvio que o inimigo está trabalhando de uma forma intensa, né, nesses dias, porque percebe, sabe que o tempo final, né, está chegando, né, e que, portanto, ele definitivamente será derrotado. Verdade que todos nós, né, temos passado, temos experimentado momentos ruins em nossas vidas, momentos de incertezas, né, onde aparentemente a convicção daquilo que nós esperávamos pode estar sendo trabalhada no sentido de ser eliminada, né? Olha, nesse sentido, o que devemos fazer, né? É claro que é muito comum muitas pessoas desejarem desistir, né? Abandonar tudo, como dizem, chutar o pau da barraca, né? E aproveitar os tempos, né, que podem ser os últimos, né? Tem um ditado também popular que todos vocês já ouviram, né, em algum momento da vida, né, que a esperança é a última que morre. É verdade isso? Claro que não, né? Por quê? Porque a palavra de Deus revelada ao mundo diz que Deus é o Deus de toda esperança. Ele nunca morre, né? Paulo escreve lá em Romanos capítulo 15, versículo 3, portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente, ou seja, de uma forma completa, plena, com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, né? Não em candidato A, não em candidato B, não em pastor Z, não, né, em líder X, Y, H, mas a esperança no alfa e no ômega, né, o nosso Deus, né? Então, o que Paulo escreve aqui é exatamente isso, né? A medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança, né? E essa palavra aqui, transbordar de esperança, é o motivador, né, para todos nós, né, pelo poder que procede do Espírito Santo, Romanos 15, versículo 13, né? Ora, e para aqueles que um dia já confessaram Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, o que nós lemos aqui nesse texto aqui do apóstolo Paulo não são apenas letras escritas
por mãos humanas, né? A esperança é um estilo de vida, né? E você jamais, portanto, deve perder a compreensão de que Deus é o Deus de toda a esperança, né? Ora, temos esperança, sim, de dias melhores, temos esperança de modificações espirituais, financeiras, pessoais, né? Eu quero mudar, eu luto para mudar, às vezes eu penso estar conseguindo, às vezes penso não estar conseguindo. É a luta que nós temos, né, em nossos dias. Quem de nós, né, nesse tempo presente, não tem cometido enganos, erros terríveis, né, pecados alucinantes, né, que só não nos afastam de Deus definitivamente por causa da misericórdia em Cristo Jesus. Só isso, gente, né? Ora, o que nós não podemos perder, portanto, é a esperança, porque quando perdemos a esperança, o lado sombrio, né, da nossa mente, ela detona a nossa existência, ela vem e aflora. E aqueles sentimentos ruins que estavam guardados, né, ocultos, escondidos, adormecidos, acordam, né, tomando conta então da nossa vida, do nosso pensamento e provocando muitas vezes estragos sem limites, né? Quantas pessoas têm experimentado nos dias de hoje essa realidade, né? Deixam que pensamentos negativos, de falta de esperança, as dominem e passam então a não ver mais sentido na vida. Ora, quando tudo isso acontece, passamos a ver as coisas de forma muito pessimista, né? Eu não acredito nem se o A, se o B, se o C tomar conta do nosso país, que isso vai melhorar, né? Paramos de acreditar, né? Ora, e quando nós paramos de acreditar, nós não acreditamos mais em ninguém, nem em nós mesmos, né? Começamos a achar que nada vai dar certo, né? Ficamos tristes, alguns momentos deprimidos, né? Não vemos, portanto, a menor possibilidade das coisas mudarem. Pior que isso, né? Cortamos as nossas relações com Deus, já que nós não vemos Deus agir, por que então ter relação com Deus? E isso pode estar ocorrendo na vida de muitos, né? Afinal, questionamos, né, logo os motivos pelos quais Deus está permitindo que tudo isso aconteça, né? Certamente houve embates, né, nos dias de ontem entre esses grupos que estiveram presentes nas manifestações que nós não sabemos, mas que trouxeram com certeza coisas ruins, né, para ambos os lados, né? A palavra de Deus diz que a esperança que se vê não é esperança. Ora, então não adianta, né, nós derrubarmos o Supremo Tribunal Federal, não adianta nós instalarmos, né, aqui o regime militar, não adianta colocarmos X, Y, Z no poder se nós esperarmos neles, né, conforme nós vimos, né? A esperança, ela é procedente de Deus, que é o Deus da esperança, né? Ora, nós também podemos afirmar, né, que a esperança que retarda pode adoecer o coração, mas o anseio satisfeito, né, é a árvore de vida, ou seja, ela produz frutos. Ora, qual é o nosso anseio, né? Qual é a nossa expectativa, né? Qual é, nesse momento aqui, aquilo que nós esperamos? Se estivermos esperando, né, em X, Y ou Z, poderá haver fracasso. Mas se estivermos e continuarmos a esperar em Deus, óbvio, né, nos manteremos, né, firmes, né? Ora, também sabemos, né, que o mundo atual quer impor aos cristãos, né, ao cristianismo, suas ideias, suas ideologias que parecem roubar a esperança, né, de uma família estruturada em conceitos bíblicos, né? E essa é uma das maiores lutas que certamente o cristianismo irá, e já está, mas irá cada vez mais num crescente, enfrentar, né? E é fundamental entendermos, precisamos resistir, sermos perseverantes, né? Meio e mesmo às muitas dificuldades que podem nos ser apresentadas, né? Nós não cremos em uma ideia, né? Nós não cremos em algo que é subjetivo. Cremos e confessamos, né, a fé em uma pessoa que deu sua vida para o nosso resgate, para o resgate das nossas vidas, e que está vivo, né? E que habita em nosso meio através do Espírito Santo. Ora, esse alguém é Cristo Jesus, a quem devemos, né,
nos conectar constantemente para não perdermos a esperança. Né? Somos chamados, portanto, a sermos pessoas que possam, através da manutenção dessa esperança, né, oferecer essa água da vida, né, essa água que um dia nós já bebemos, para tantos outros que aí estão, conforme já trabalhamos, né, indo buscar a água ao meio-dia, né, ou seja, quando ninguém está presente para impedir a sua caminhada, quando não há ninguém para zombar dele ou dela. Estamos falando aqui da mulher samaritana, né? Ora, nós precisamos entender que nós somos cantis, somos cântaros, né? Que nós somos alguém, né, que possui essa água viva e que pode realmente ser saciar, alimentar, né? Saciar a sede de muitos que aí estão. Né? Precisamos então entender, né, que tudo isso foi nos dado de uma forma gratuita por Cristo Jesus, que nos entregou, que se entregou como fonte de água, não uma água qualquer, mas uma água viva. Né? Portanto, não permitamos que nos roubem a esperança. O que a esperança fala? A esperança fala de anseio, fala em acreditar, fala de dispor o coração para esperar por algum acontecimento. E o cristão sempre está à espera, sempre de dias melhores, de tempos melhores, até a consumação dos séculos. A esperança, portanto, está relacionada a esperar por coisas extremamente agradáveis e pelas quais muitas vezes aguardamos por um tempo considerável. Né? Um dia, um mês, um ano, 10 anos, 100, 200, um milênio, não importa o tempo. Precisamos acreditar que a história do Senhor está sendo escrita para o nosso bem-estar. Ora, portanto, temos alguns motivos para não perdermos a esperança, ou melhor, não deixarmos, né, que o inimigo da nossa alma nos roube a esperança. Primeira coisa, Deus nunca perde o controle. Nós perdemos. Facilmente perdemos o controle, né? Mas Deus não perde o controle, né? Deus faz com que nós, quando nele acreditamos, continuemos a ter esperança, porque ele é o Deus da esperança viva, né? Esse é um motivo maravilhoso, né? Nunca perdermos o controle. Mas eu quero te dizer que vamos perder cada vez mais com facilidade. Mas Deus não perde o controle nunca. Tudo está debaixo, né, do seu controle, do seu cuidado. Coloque, né, um outro motivo, coloque sua esperança em Deus, que é eterno. Né? Nós não somos, nós conhecemos o nosso tempo histórico, gente. Né? O nosso tempo histórico é pequenino, é frágil demais diante, né, do cronos de Deus, né, da ação de Deus. Nós conhecemos o nosso tempo, né, mas não o kairós do Senhor. Né? Esse é o motivo, portanto, para continuar. Se você assim o fizer, você vai encontrar a paz que, independentemente, né, da situação, sempre nos conduzirá à esperança. Né? Ora, uma outra certeza é a esperança, né? Faz o nosso olhar ser lançado sobre o amanhã com certeza de vitória. Gente, o nosso amanhã será de vitória. Ainda que, né, aos olhos humanos, ele possa aparentemente ser de derrota. Mas em Deus, através de Cristo Jesus, a vitória é certa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está? Né? Não existe vitória, né, da morte, mas existe a vitória da vida. Né? E para finalizarmos, precisamos ter, né, essa esperança, porque ela contagia todos aqueles que estão à nossa volta. Se vierem te perguntar esta semana, né, se você tem esperança de um Brasil melhor, diga que sim. Né? Mas independente daquele que estiver no poder, a nossa esperança, podemos dizer com boca cheia, está no Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o Deus da nossa esperança. Que essa esperança motive a sua vida
a continuar experimentando dia a dia a graça do Senhor. No nome de quem nós abençoamos todos aqueles que tiverem acesso a este conteúdo. A paz.